prazer poder conversar com vocês. Meu nome é Roberto Gretz, eu sou rabino, me formei no Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, em Cincinnati, Ohio, no ano 1972. Exerci meu rabinato em Buenos Aires, Argentina, no Rio de Janeiro e, finalmente, nos Estados Unidos, na Califórnia, perto de São Francisco. Me mudei para a Argentina na época em que a Argentina estava entrando na ditadura depois do regime de Perón, e passei na Argentina o período da Guerra Suja, onde fui ativo em questões de direitos humanos, cofundador da Assembleia Permanente pelos Direitos Humanos. Quando me convenci, nos anos 80, que não tinha sobreviventes entre os desaparecidos, a Ari no Rio convidou-me para voltar lá, aceitei o convite e fui rabino lá durante 10 anos. Vivemos num mundo onde a opressão e a violência parecem sempre presentes. Então hoje queria trazer algumas fontes da nossa tradição, desde o começo da nossa história milenar até os dias de hoje, de como ser humano no mundo, justiça e retidão nas fontes judaicas. Mas antes de entrar no tema, tem que aclarar que na nossa tradição também existe um conceito dos Lamed-Vavniks. Lamed-Vavniks são os 36 seres humanos justos, desconhecidos, anônimos, que existem em cada geração e por causa deles, apesar da violência e da corrupção, o mundo continua existindo. Eles são desconhecidos. Nós vivemos um mundo onde cada vez mais as pessoas parecem querer representar um desses 36. Aqueles que propõem soluções salvadoras para os problemas do mundo. Aqueles que acham que têm respostas para tudo. Só que a nossa tradição diz que no momento que alguém pretende ser, ele já não é. Que alguém que acha que ele é melhor, já não é. Humildade é o começo de qualquer postura. A primeira menção de violência que nós temos nas fontes judaicas, já no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Kol demei achicha soakim elai, diz o Eterno no incidente de Caim e Abel. O primeiro acto de violência é visto pela imensidade do universo, é observado pelo Eterno, é denunciado. E os atos de violência têm que ser respondidos de alguma maneira. E um dos primeiros incidentes que temos de uma injustiça ser cometida aparentemente é quando Abrão, face a Deus se preparando para destruir Sodoma e Gomorra, encara a Deus. O humano encara a eternidade com as palavras: será que o juiz de toda a terra não vai agir com justiça? A chutzpah de Abraão de encarar a Deus, que responde à questão de Abraão e que acaba poupando os justos em Sodoma. E o próximo incidente que temos nesse estilo é muito mais humilde. São as parteiras no Egito, quando o rei do Egito, Faraó, manda matar os bebês homens nascidos das mulheres hebreias. E nos diz a Torá, e as parteiras, temerosas de Deus, não fizeram como tinha lhes falado o rei do Egito e deixaram os meninos viver. O que é significativo nessa passagem é que não é só uma decisão humana suficiente para encarar o faraó, o rei do Egito, como ele é chamado nesse versículo, para resolver, para resistir. Elas clamam um poder superior ao do poder humano. Temerosas de Deus. Vatirena, Meradim et a Elohim. Elas são reverentes de um poder
acima do poder humano. Tem valores que às vezes nos exigem resistir àqueles que estão no poder. E assim continua a saga. Assim falou o eterno Deus de Israel: envia meu povo para festejar no deserto. Shlach et ami, envia meu povo, tira eles dessa escravidão onde estão só dependentes de você e deixa eles saírem para adorar ao Eterno. Diz o Rabino Abraham Yoshua Heschel que esse confronto é o primeiro confronto que se tem entre o faraó, e o faraó representa sempre aquele que tem autoridade e a autoridade que ele abusa, e o poder celestial. E segundo Abraham Yoshua Heschel, em cada geração existe um faraó. E todos os faraós devem ser resistidos. E é assim que, até o dia de hoje, estamos clamando, Shlach et ami. Em cada momento, tem algum povo, alguma etnia, alguma sexualidade, algum grupo de pessoas que, por serem diferentes, vão ser oprimidos e devem ser liberados. Porque no livro do Shemot, no livro de Êxodo, nos é ordenado ao estrangeiro: não oprimirás, pois vocês sabem o que é sofrer por serem estrangeiros, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Atem yedatem et nefesh hager. Vocês conhecem a alma do estrangeiro, porque vocês mesmos foram estrangeiros. E a palavra ger vai ser uma palavra muito importante. A palavra ger não só quer dizer estranho. A palavra ger vai se referir a tudo aquele que é outro, que é diferente. Mas vamos voltar a ele mais tarde. A partir desse, ao estrangeiro não o oprimirás. De acordo com Rabi Eliezer no Talmud, 36 referências na Torá nos levam a falar sobre como devemos nos relacionar com o outro, com o estrangeiro. Existem diferentes términos. Existe o termo irmão, existe o termo ger, o estranho, existe o termo vizinho, reaja, teu vizinho. Todos eles estão, às vezes, intercambiáveis, mas cada um deles tem um significado especial. De acordo com Rabi Eliezer, estas 36 referências a ve'ahavta et hager, amarás o estrangeiro, amarás o outro. Amar não no sentido romântico em que estamos acostumados a falar hoje. Amar no sentido de como nos relacionamos com o outro, como um ser humano, na imagem divina. Não sejas indiferente quando teu próximo está em perigo, nos diz o livro de Vaikra, o livro de Levíticos. Tzedek, tzedek tirdof. Justiça, justiça perseguirás todos os dias, nos diz o livro de Dvarim, o livro de Deuteronômio. E qual é o significado de tzedek? Tzedek, de repetir a palavra duas vezes, gramaticamente é uma forma de enfatizar. Mas para os sábios de Israel, dá a eles uma oportunidade de escrever o que eles sentem e o significado, não só do ponto de vista gramático. Rashi diz procurar um tribunal confiável com os maiores sábios, é dizer, procurar e se assegurar que são sábios os que estão nos tribunais. Quanto sabíamos de tribunais corruptos? A repetição se refere ao juízo e ao compromisso, diz outro sábio. Ao juízo quando tem que ser julgado, mas preferivelmente a capacidade de entrar num acordo entre duas pessoas, sem necessidade de ir ao juízo. Procurar a justiça, ainda se pode resultar em um prejuízo para você. É outra opinião. Procurar a justiça, apesar de que o julgamento pode resultar num prejuízo para ti. Justo na palavra e na ação. Procurar a justiça só por caminhos e fins justos. Procurar a justiça
só por caminhos e fins justos. Você não pode chegar à justiça por caminhos injustos, nem pode por caminhos injustos chegar à justiça. O profeta Mica nos ensinou o que o Eterno quer de vocês. E responde a pergunta, Ma Adonai doresh mimecha, o que o Eterno quer de vocês? Quer que vocês actuem com retidão, que amem o que é justo e que caminhem no mundo humildemente junto a Deus. Interessante que é junto a Deus. O convite, se você atua com humildade, com retidão, com justiça, Deus não está na sua frente, nem está atrás de você, nem está em cima de você, de acordo com Mica. Im Adonai Elohecha. Junto, a teu lado, sente a presença divina. Uma última cita do Tanakh, antes de passar aos sábios da tradição, do profeta Isaías. E eu poderia ter escolhido aqui dezenas de citas proféticas, mas escolho esta porque a conhecemos não só do livro de Yeshayahu, a conhecemos também do nosso livro de rezas das grandes festas, do Mahzor, a Haftará de Yom Kippur, o dia em que nós jejuamos. Citamos ao profeta Yeshayahu: não será este o jejum que desejo? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo, partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e não recusar ajuda a quem a precisa. Cito ela porque é importante no contexto do profeta Yeshayahu, mas cito ela porque os sábios da nossa tradição escolheram essa leitura para o dia em que nós estamos jejuando. Tantas vezes pensamos que o jejum em si é o que traz o perdão. E os sábios de Israel queriam que nós soubéssemos com perfeita claridade que o jejum é um símbolo, que o jejum que o Eterno requer de nós é outro, é caminhar com justiça, é apoiar o desamparado, é vestir o nu, é dar alimento àquele que está com fome e não recusar ajuda a quem a precisa quando a precisar. Algumas fontes rabínicas. Hillel o sábio nos ensinou: Imein anili mili. Se eu não estou para mim, quem eu sou? Mas logo depois ele continuou: se eu sou somente para mim, que classe de pessoa sou eu? Vem lo achshav e matai. E se não agora, quando? Primeiro, eu. Mas eu não existo sozinho. Eu em relação com o outro. Se só estou para mim, se só sou ego, não tenho possibilidades no mundo. Se estou em relação, abro as possibilidades. E se não agora, quando? Reconhecer o outro e agir ante as necessidades do outro e completá-lo. Hillel também falou: o que te é odiado, não faça ao teu vizinho. Este versículo representa toda a Torá. O resto é comentário. Vai e estuda. O contexto dessa cita de Hillel é um estrangeiro que vem procurando entrar ao povo de Israel, que tinha rejeitado pelo contemporâneo de Hillel, Shammai, que pedia, de alguma forma irreverentemente, que toda a Torá lhe fosse ensinada enquanto ele estava parado em um pé só. Shammai se irrita com ele e manda ele embora. Hillel aceita o desafio e diz: o que te é odiado não o faças a teu vizinho. Esta é a Torá toda.
O resto é comentário. Vai e estuda. Muitas vezes eu escuto a cita como: o que te é odiado, não o faças a teu vizinho, e o fim da cita. Não é o que o Hillel diz. O Hillel diz: agora vai e estuda. Tem muito para aprender. Traduzir esse versículo numa ação concreta, num plano de vida, num plano de relações, num plano de como ser no mundo, leva a Torá inteira, uma Torá em evolução, uma Torá que cresce, uma Torá que muda com o tempo e que afeta o indivíduo. Tem outra cita no Tratado de Shabbat, em que se fala sobre um lar primeiro. E se tem alguma coisa errada nesse lar, alguma conduta que não é ética, e você, morando no lar, entende que ela não é ética, e não a denuncia, você é responsável pelo que acontece nesse lar. E logo depois o comentário continua. Se você vive numa cidade onde alguma injustiça está acontecendo e você não a denuncia, você passa a ser responsável por essa falta de ética. E se você viver no mundo e observar alguma coisa que não é justa e não a denuncia, você passa a ser responsável por essa irregularidade. É dizer, estamos todos conectados. Cada um de nós é responsável pelo que nós todos fazemos. Ou como dizia, de novo, Abraham Yoshua Heschel, numa sociedade livre, nem todos são culpados, mas todos são responsáveis. Como eu citei ao Hillel, observando que um pasuk, um versículo da Torá é mais importante que todos os outros, devo também aclarar que nas discussões entre os sábios de Israel sempre há uma diferença entre qual é o versículo, o pasuk mais importante da Torá. O que me lembra de um diálogo entre Rabi Akiva e Ben Azai. Rabi Akiva dizia que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ve'ahavta lereach kamocha é o principal mandamento da Torá. Ben Azai o contradiz. Diz, esse não é o mais importante. O mais importante é, no dia de criar Deus o homem, a semelhança de Deus fez ele. Logo no começo do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, aparece essa indicação. Betzelem Elohim, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Esse é mais importante que o Akiva diz. Eles debatem entre eles e há depois uma intervenção do Rabbi Tanhuma. A ideia de semelhança é mais importante, ele diz. Pois quando você diz, amarás a teu próximo como a ti mesmo, existe a possibilidade de você não se ame a si mesmo o suficiente. E se você não se ama a si mesmo o suficiente, você está dizendo que não deve amar suficientemente ao outro. E o que acontece se você não gosta de você? Você vai dizer, eu não gosto de mim, não gosta dele também. Tanhuma diz, cuidado, porque odiar o outro, lembra quem você está odiando. Você está odiando aquele que foi criado à imagem e semelhança. Você está odiando ao próprio Criador. E aqui, talvez já a modo de entrar à conclusão dos textos clássicos e voltando à ideia da humildade. Nesse mundo de tanta corrupção e tanta violência, a pergunta é feita com frequência: de onde virá a salvação? Quando virá a salvação? Na literatura tradicional, isto era tratado como o Messias. Perguntam a Elias, o profeta, onde posso encontrar o Mashiach? E ele responde,
na porta da cidade, no campo dos leprosos, ele está sentado. Rabi Yoshua pergunta a Eliyahu, e como vou saber que é ele, se está no meio do campo dos leprosos? Entre os leprosos, pergunta escandalizado, o que ele estará fazendo lá? Eliyahu responde, ele troca as bandagens, uma de por vez. A tradição no campo dos leprosos era que todas as bandagens eram retiradas ao mesmo tempo, era uma operação que levava muito tempo. O Messias troca as bandagens uma por uma, porque em qualquer momento pode ser chamado e pode ser o momento do Messias aparecer. Por outro lado, a tradição diz, se você está plantando uma árvore e uma multidão passa correndo dizendo, o Messias chegou, fica plantando a tua árvore, porque não vai ser verdade. Todas estas fontes da tradição passam a ser parte da filosofia judaica. Mas filosofia é um campo complicado, onde muitas vezes o intelecto passa a ser mais importante do que o sentimento. E só a partir do século XIX, começos do século XX, os pensadores judaicos começam a reconhecer a força do sentimento na vida do ser humano. Que o intelecto que sabemos nem sempre afeta como nos comportamos. O que sentimos é o que afeta como nos comportamos. Martin Buber, pensador judaico que viveu entre 1878 e 1965, escreveu um pequeno volume, um pequeno livro, entre outras coisas, chamado Eu e Tu, onde ele expõe, a partir de fontes judaicas, ele era um sábio nas questões hassídicas, nas histórias hassídicas, onde ele expõe a importância de tratar o outro como um tu, como um ser humano. E ele estabelece a diferença entre o eu e tu, e eu e ele como objeto, ele como coisa. Ou seja, quando olho para o outro, tenho que ver ele na sua totalidade, tenho que ver ele como uma pessoa completa que está em relação comigo. Quando eu vejo ele, não devo estar pensando o que eu posso tirar dele, o que ele tem para me dar, como vou me relacionar para tirar vantagem dele. Não, a relação tem que ser uma de absoluta relação. E uma vez que essa possibilidade existe, existe então também a possibilidade de se relacionar com o que Buber chama do tu eterno, que é a forma de Buber se dirigir ao divino. Eu, tu eterno. Eu, tu, não objetivizar o outro ser humano. Não pensar do que eu posso tirar dele. Não acontece facilmente. Não é algo que estamos acostumados. Em geral, sempre estamos pensando no outro em relação ao que tem para nos dar, o que nós podemos dar a ele. Isso, de acordo com Buber, é objetivizar o outro. Objetivizar o outro. E a relação eu-tu não é só eu-tu com outro ser humano, é como nos relacionamos com a natureza e com tudo o que fazemos na vida. E depois de Buber, e muito diferente de Buber, e com isso talvez nos aproximamos de uma conclusão. Emmanuel Levinas, um pensador, eu diria francês, apesar de que não nasceu na França, era da Lituânia, mas depois da guerra sobreviveu à guerra e ficou na França. Viveu entre 1905 e 1995. Ele escreveu um tratado filosófico, era um sábio do Talmud, que também era filósofo, mas que a filosofia tradicional, que botava o intelecto primeiro, eu penso, logo eu sou, ele dizia que chegava tarde, que antes do intelecto tem que estar o sentimento.
tem que estar como eu me relaciono. Eu não existo sozinho, eu não sou nada sozinho, eu sozinho sou abusivo, eu sou só um ser humano à imagem e semelhança quando estou em relação com o outro. E aqui é onde ele desenvolve literalmente a evolução da palavra ger. Do estranho, o estrangeiro, ele diz é o outro, l'autre. O outro. Quando eu vejo o outro, no momento que ele é outro, eu já tenho uma desculpa para não tratar ele com igualdade, com respeito. Outro é quando me refiro ao diferente com desrespeito. Quando de repente tiro a humanidade do outro, uma vez que eu tirei a humanidade dele, eu posso tratar ele irreverentemente, porque ele não é mais como eu. E ele diz, não, eu encontro o outro, ele fala da visagem, a face do outro, o rosto, e quando encontro o rosto, encontro a divinidade dele e não posso outrar ele, não posso fazer dele o outro. Todos temos que ver no outro a imagem e semelhança. Temos que vê-lo com integridade. E assim, o chamado da tradição na modernidade é estar alerta a tudo que traz opressão e justiça e estar disposto a denunciá-lo. Foi Elie Wiesel, o famoso autor judeu, que em 1986, ao aceitar o Prêmio Nobel da Paz, expressou: sempre devemos tomar posições claras. A neutralidade favorece ao opressor, nunca a vítima. O silêncio dá coragem aos que nos tormentam, nunca ao tormentado. Às vezes devemos interferir. Quando vidas humanas estão em perigo, quando a dignidade do ser humano está ameaçada, nem as fronteiras nacionais, nem as sensibilidades individuais têm relevância. Onde for que homens e mulheres são perseguidos, seja por questões raciais, religiosas ou políticas, esse lugar tem que, nesse momento, se transformar no centro do nosso universo. Não temos direito de nos retirar, de permanecer neutrais, de permanecer em silêncio. Heschel dizia: a indiferença diante do mal é pior que o mal em si mesmo. Ve'ahavta et hager. Amarás ao outro. Uma importante mitzvah na nossa tradição. Com isso concluímos uma pequena introdução ao que eu chamaria de o outro na tradição judaica. Se você quer acompanhar mais conteúdos judaicos e enriquecer seus conhecimentos desta fonte interminável da nossa tradição, volte à Academia Judaica.